Para quem não me conhece, não perdeu nada, tá? Mas meu nome é Irineu, tenho 40 anos, sou daqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste, aqui do lado. Já vim algumas vezes aqui, né? Tenho a graça de conhecer os irmãos. Deus abençoe sempre pela acolhida, né? O Wilson me chamou, acho que foi uns 2 meses atrás, não sei. Eu também não cheguei a ficar entubado, mas peguei Covid há 3 vezes, né? A última vez que peguei foi em outubro. Também tive hemorragia pulmonar, graças a Deus, né? Ele sabe todas as coisas, né? Me deu a oportunidade mais uma vez de estar aqui por vontade dele, né? Que é tudo a Ele, né? Todas as coisas ao Senhor, né? De Santo Afonso de Ligório, que todas as vezes que Deus nos dá a oportunidade de uma restauração na nossa saúde, sempre é uma oportunidade a mais de salvar a nossa alma. Porque o maior bem que o homem pode ter é o céu, amém? Só que normalmente ele não quer para ir lá logo, né? A gente quer esperar um pouquinho para ir, né? Você vê como a gente ama lá, né? Mas, amém. Fui convidado a estar com vocês nesse cerco de Jericó, né? É o início do cerco de Jericó. Já vim aqui várias vezes nesse cerco. E mais uma vez fui chamado a estar com vocês, é uma alegria. Eu queria convidar você a tomar a sua Sagrada Escritura comigo. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 11. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Eu não sei a página da Bíblia, porque minha Bíblia, ela é letra grande. Eu tô meio cego, né? Esqueci meu óculos ainda, em cima da mesa. Aí piora, né? Alguém sabe dizer a página? 163. 463. Na Ave Maria. Se a sua Bíblia for Ave Maria, página 463. Enquanto você termina de encontrar, eu vou fazer uma pequena oração a Nossa Senhora, consagrando esta pregação. Ó Santíssima Virgem, Rainha dos céus, da terra e terror dos demônios, apresento-me diante de vós como menor de seus filhos e último de seus escravos, a fim de que o mesmo Espírito que possuíste tua alma e fizeste morada eterna em teu coração, também se faça na minha vida e na vida de meus irmãos, a fim de que as promessas dos nossos batismos possam se cumprir, caindo por terra todos os dados inflamados do demônio contra tudo que temos, somos e possuímos. E cumpra-se em nossa vida a promessa do vosso amadíssimo Filho e nosso Senhor, sobre todos aqueles que se mantiverem debaixo de vossa proteção e unidos ao vosso imaculado coração, nos últimos dias junto contigo triunfarão. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos corações, rogai por nós. Diz assim a Sagrada Escritura: acabara, pois, o rei o templo e o palácio real. Tinha levado um bom tempo termo tudo o que intencionava fazer no templo do Senhor e a sua própria residência. Durante a noite o Senhor lhe apareceu: ouvides tua oração e escolhi este lugar para que seja o templo, no lugar no qual me oferecerão sacrifícios. Quando eu cerrar o céu e não houver mais chuva, quando ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou quando enviar a peste contra meu povo, se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar o seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sararei a tua terra. Palavra do Senhor. Eu convido você a dar uma grande salva de palmas à palavra do Senhor. Se você está com a sua Bíblia e pode, dê um beijo nele. O tema desta noite é esse: se meu povo, sobre o qual for invocado o meu nome, se humilhar, se procurar a minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto céu e sanarei a sua terra.
Quando o Senhor, após Salomão ser escolhido para construir o templo, era Davi. Porém Davi se desviou do caminho do Senhor. Desviou a partir do momento que ele vai lá e rouba a mulher de Urias e manda matar Urias. Então Deus agora, por causa do procedimento de Davi, porque Davi quis censear o povo, Deus não queria que ele contasse o povo. Justamente por que Deus não queria que Davi contasse o povo? Porque a força na vitória depende do poder de Deus, não da quantidade de homens. A Sagrada Escritura ela mostra isso constantemente quando você vê no livro de Macabeus, quando você vê lá quando você vê os profetas, quando você vê as guerras que existem nos livros da Sagrada Escritura. Todas as vezes no livro de Juízes, quando você vê aquele homem que naquele tempo, eu esqueci agora o nome do profeta, daqui a pouquinho eu lembro, ele vai e ora a Deus, e Deus fala para ele que a quantidade dos soldados que ele tinha, que só sobraram 300, ele falou assim que não era nada perto do exército numeroso que vinha, mas era Deus que operaria a graça. São Paulo também diz em 2 Coríntios capítulo 4, que Deus ele nos escolhe como vaso de barro e coloca um tesouro em nós, justamente para que mostre que quem faz é Deus e não nós. Nós somos meros instrumentos na mão de Deus. Então o homem, ele é um instrumento na mão de Deus quando se coloca na mão de Deus. Aí o que acontece? Davi, querendo se vangloriar da quantidade de homens que ele tinha no exército, para saber que ele era um homem poderoso, ele vai lá e conta. E Deus falou para ele não contar, mas ele teimou, ele queria para ele falar que ele era grande. Então por esse motivo, ele não herda a graça de construir o templo, e isso fica para o seu filho Salomão. Salomão teve uma graça na oração dele, quando ele assumiu o reinado ainda jovem. Ele fala assim para Deus, quando ele vai fazer um pedido para Deus, ele podia ter pedido qualquer coisa, ele podia pedir qualquer coisa pela força do reinado, ele podia ter pedido dinheiro, ele podia ter pedido saúde, ele foi lá e pediu o que para Deus? Sabedoria, para não desviar da sua vontade e do seu caminho. E aí Deus diz assim: olha, por que você não pediu riqueza? Porque você não pediu honra, porque você não pediu glória, eu vou te dar sabedoria e vou dar tudo aquilo que você não pediu. Olha para você ver. Normalmente a gente quer as coisas, muito mais as coisas humanas do que as coisas espirituais. Muito mais o desejo nosso às vezes é ter bens nessa terra do que o próprio bem espiritual que Deus pode dar à nossa alma. E quantas vezes a gente não faz isso? Salomão, ele teve a graça de saber pedir a coisa certa na oração para Deus, a pedir para que Deus o desse sabedoria, pedir para que Deus o guiasse, para que Deus ensinasse como ele deveria andar. E é isso que o nosso coração primeiramente deveria desejar. Nesse seco nós temos que saber e desejar, principalmente quando nós estamos num tempo propício desse, quando a quaresma é um tempo de conversão, porque é o único tempo no ano que o homem para pensar realmente na conversão dele. É o único momento no ano que o homem para refletir, e a Sagrada Escritura, a igreja, ela começa a trabalhar realmente para a gente refletir: como que está a minha vida? Eu vou viver o quê? Porque todo ano a gente vive um tempo de Jesus, e agora nós estamos vendo qual o tempo de Jesus? O tempo onde Jesus, ele passa o sofrimento para morrer por nós, os 40 dias no deserto, onde ele foi tentado pelo demônio. Quer dizer que o demônio vai tentar a gente nesses 40 dias? Não quer dizer isso. O demônio tenta a gente toda hora. Ele não tenta a gente só nesses 40 dias. Nós somos tentados por Satanás todo momento. Porém nós somos chamados a refletir, para ver realmente se o demônio está agindo na nossa vida ou não. Quando a gente faz esse cerco de Jericó, a gente quer uma libertação espiritual. Uma libertação espiritual, uma libertação na nossa, alguma coisa na nossa alma, alguma coisa na nossa família que vem. E nós temos que buscar essa libertação. E Deus nesse dia ele vai dar o remédio. Ele fala para Salomão: olha, eu escutei a tua oração, escuta isso. Eu escutei a tua oração, e a casa que você construiu, eu vou habitar nela. Olha isso. Até então não era garantia que Deus ia habitar na casa. Por causa da fidelidade, e porque ele era um homem de oração, Deus falou: eu vou habitar nessa casa aqui. Está escrito. Quando nós vemos hoje, por que esse tempo da quaresma é um tempo de reflexão? É o tempo de nós vermos a vida de oração. Que bênção, né? Quando a gente vê o Frei Gilson, tanta gente que reza com ele 4 horas da manhã, foi uma graça. Tanta gente que não rezava, voltou a rezar.
acordar de madrugada para rezar. Isso sempre foi prática de cristão dentro da renovação carismática católica e se perdeu. Que bênção! Mas quantas vezes tem hora que você não vai ter o Frei Gilson para rezar uma hora? Pode ser que aconteça, a gente vai ter que rezar do mesmo jeito. A gente é chamado a ter uma vida de oração. Oração é diálogo com Deus. Diálogo com Deus. Porque se eu não tenho diálogo com Deus, se eu não tenho uma vida de oração, que é a conversa com Deus diária, e nós muitas vezes não sabemos mais nem como orar, mas por exemplo, a conversa diária com Deus, quando eu vou pedir para Ele, é simplesmente, parece que eu só estou atrás de Deus porque eu quero alguma coisa, não porque eu sou íntimo dEle. É como um marido e uma mulher, quando eles estão numa harmonia, um ama o outro, né? Normalmente é para amar, né? Nesse caso é por amor, se não for por amor já está inválido o matrimônio. Mas vamos lá, casou por amor. Normalmente, quando você faz o bem para o outro, quando você vê numa dificuldade, é porque você é um sentimento de ajuda mútua, de um cuidando do outro. Por quê? Porque existe amor ali, uma vida de reciprocidade. É isso, quando nós temos uma vida de reciprocidade com Deus. Que é reciprocidade? Uma vida de comunhão, sempre perto dele, rezando, tendo vida de oração, e a gente tem uma intimidade com Ele. Então quando eu preciso de alguma coisa, Deus, eu não preciso nem ficar falando tanto, que Deus já sabe a minha realidade, porque todo dia eu estou falando com Ele, todo dia. Aí Ele fala assim, para Salomão: olha, se acontecer alguma catástrofe, porque no Antigo Testamento se tem uma visão que Deus, às vezes Ele é meio carrasco, porque em alguns momentos Deus, Ele deixou o povo perecer, e algumas vezes Ele mandou algumas coisas até mesmo para castigar aquele povo que perseguiu o povo de Deus. Então Ele disse: se um dia eu mandar gafanhoto, se um dia vir alguma praga, se algum dia vir a doença, a peste, se um dia tiver ruim desse jeito, e hoje a gente está numa situação assim, parece, às vezes a gente acha que está lá na Ucrânia, que é coisa brincadeira. Não sei se alguém já ouviu falar da Segunda Guerra Mundial. Como ela começou? Começou num negocinho assim, ó. Do nada uma briguinha virou uma tempestade. Ontem desligaram a energia da fábrica nuclear da Ucrânia para pressionar a Rússia. A última vez que aconteceu isso, em 1980, morreu um monte de gente intoxicada com gás. A bomba é a fábrica, só para você entender. A bomba. Isso pode matar um monte de gente na Europa se não resolver o problema até amanhã. Não precisou nem a Rússia soltar bomba nuclear. Se não resolver o problema até amanhã, pode matar um monte de gente lá. O que Nossa Senhora disse? A gente às vezes assim, ó, fala, as mensagens de Nossa Senhora tá lá atrás, tá perdido, já tá nada. Cada vez vai passando o tempo, a gente vai ficando mais longe de Deus. Ela disse: se a gente não rezasse o rosário, o mal da Rússia ia se espalhar pelo mundo. A gente vê tudo isso, o que a gente faz? A gente olha a televisão, mas a gente começa a rezar, tem uma vida de oração, a gente não ora, a gente, desculpe dizer. Ah, irmão, cansa, dá sono, reza em pé, anda, não sei. Mas a gente tem que voltar a orar, tem que ser um povo de oração. Não é por isso que a gente chama grupo de oração, que a gente era um povo que ora. Antigamente olhava para o povo da renovação carismática, para a gente, né? E falava assim: aquele povo é um povo que só reza, só anda com o texto na mão, Bíblia debaixo do braço. Hoje nem com o texto na mão não anda, porque tem vergonha, com a Bíblia debaixo do braço só o dia que vem para a igreja. A gente tem que voltar a ser um povo de oração. Todo mundo criticava a gente, que a gente rezava muito. Era um povo que só queria rezar. Hoje ninguém mais fala mal da gente, porque a gente reza muito. A gente era o povo que rezava. Só que você sabe muito bem, você vai ver na Sagrada Escritura, muitas vezes, a maior parte das vezes, só se vence guerra com oração. Você pode ter o maior armamento do mundo, se você não tiver oração. Um dia na Segunda Guerra Mundial perguntaram para Pio XII, falaram assim: Papa, a gente está no meio da guerra. Ele não podia falar nada, porque se ele falasse ia morrer mais gente ainda. Ele resolveu fazer silêncio. Aí chegou lá o responsável pelo exército romano, falou assim: Papa, quantos soldados a gente precisa para vencer a guerra? Olha o que ele disse: me dá 10 irmãs que oram o rosário todo dia, que eu venço a guerra. Mas tem que orar. Nós conseguimos parar a fúria de Satanás só com oração. Quando você olha em 1840, quando São Miguel Arcanjo, quando foi feita a oração de São Miguel Arcanjo pelo Papa Leão XIII,
Satanás apareceu para ele no meio da missa e falou que pediu para Deus 100 anos para destruir o mundo. Já passou de 100 anos, olha o jeito da coisa. E a gente não quer orar. Esse é o problema. A gente tem tempo para ficar em Facebook, WhatsApp, Telegram, sei lá, qualquer porcaria dessa, TikTok. A pessoa passa a hora lá rindo do TikTok. O TikTok, o Instagram, o WhatsApp não vai resolver o problema da tua casa e da tua família. A palavra aqui é muito clara. Ele fala assim, olha, se tudo isso estiver dando errado com o meu povo, olha o que ele diz. Se meu povo, sobre o qual meu nome foi invocado. Aqui quando ele fala meu nome foi invocado sobre um povo, ele está dizendo que esse povo foi um povo consagrado a ele. A gente, pelo batismo, a gente foi consagrado a Deus. Amém? Fala para o teu irmão aí do lado assim, pelo batismo você foi consagrado a Deus. Fala para ele. Pelo batismo, você é uma pessoa consagrada a Deus pelo batismo. Você não é mais qualquer um. Olha o que ele diz. Se essa pessoa, no meio de uma catástrofe, olha o que ele diz aqui, no meio da pior coisa que pode ter na face da terra, ele diz: se meu nome, onde foi invocada, se humilhar, se procurar a minha face para orar, olha a sequência: se humilhar, procurar a minha face para orar e renunciar ao seu mau procedimento, eu escutarei. Então tem 3 coisas para Deus escutar a gente. Porque assim, no Catecismo de Trento, a igreja diz o seguinte: às vezes a pessoa fala assim, os pecados do meu avô, o mal que o meu avô fez, meu avô era macumbeiro, isso aí fica tudo pesando sobre a minha vida, ai meu Deus do céu, e a pessoa vai lá em 40 cercos de libertação e o capeta não para de perturbar ele, meu Deus do céu. O Catecismo de Trento diz assim: quando uma pessoa, ela está em estado de graça, se confessa, e está vivendo uma vida reta, sacramental, não falta na missa no final de semana, ela é uma pessoa que tem vida de oração, reza no mínimo o terço, é uma pessoa ali que se confessa, que no mínimo você tem que se confessar uma vez por ano, que agora é na quaresma, no mínimo. Os pecados dos teus familiares não têm poder sobre a tua vida. Agora, se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho uma vida de santidade, busca de santidade, buscar a santidade é fugir do pecado. Se eu não tenho essa vida, o demônio ele pinta e borda, o que estava lá atrás ainda pesa sobre a minha vida. Você está entendendo qual é o problema? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, sem medo de errar, porque eu sou católico, apostólico, romano. O principal oração de cura e libertação que existe, a gente ora por cura e libertação, tudo isso, eu creio, eu oro também. Mas a principal oração de cura e libertação se chama sacramento da confissão. Quando você vai lá e faz uma confissão com o seu padre, você diz todos os teus pecados, diz aquilo que você fez, naquela hora Satanás não tem mais poder sobre você. Isaías 59 diz assim, que o que faz Deus não escutar a nossa oração é o pecado que a gente tem, né? O que é triste hoje que você vê, ninguém gosta de falar de pecado, mas a gente sabe, que para mim mudar de vida, para mim poder ir para o céu, para mim poder caminhar na graça, esse termo desgraça, da onde veio? Quando ninguém gosta de chamar de desgraçado, gosta? O que é uma pessoa desgraçada? Fora da graça, não é isso? Desalmado, sem alma, desgraçado, sem graça, né? Quando você não está no estado de graça, que é sem pecado mortal na minha vida, contra os 10 mandamentos, eu estou no estado de desgraça, se eu tenho pecado mortal. É por isso que eu tenho que buscar a confissão. O demônio ele tem poder sobre o meu pecado cometido, não confessado. Ele não tem poder sobre o meu pecado confessado, porque eu já falei para Deus, humilhei, mostrei meu coração. Por isso que ele fala, se meu povo se humilhar, a primeira coisa que eu tenho, gente, não é por nada, não é porque eu sou pregador, que eu sou o homem mais santo do mundo, eu tenho luta. Pode perguntar para qualquer um que conduz oração, quem canta, quem prega, nós somos homens que temos luta, a gente não é santão não. Vai viver comigo em casa para você ver a luta que é. Todo dia eu tenho uma luta contra mim, porque eu sou a pessoa, pastor Tafarpa, a pessoa mais fácil do mundo. Minhas irmãs que estão ali que o digam, coitadas. Mas o que acontece? Eu tenho que saber quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei. Isso que é o pior. Mas se eu não sei quem eu sou, o que eu vivo, né?
Acho que essa semana a Valdirene estava comigo, a gente, para poder manter a comunidade, que a gente é a comunidade de vida, a gente faz camiseta, né? Eu estava conversando com o homem da estamparia. Ele é sobrinho de um bispo e se diz católico. Por que se diz? Olha, gente, eu não sei se vocês viram aquela reportagem lá daquele rapaz aí que é deputado, eu não sei o nome do cara, que ele foi lá na Rússia falar que foi olhar os pobres e ficou lá falando das meninas ucranianas, né? Não sei se vocês escutou falar isso aí. O cara foi lá, um tal de mamãe falei, eu não sei quem que é, foi pra lá, ó pra você ver. Aí eu falei pra ele: você viu que nível que tá chegando a humanidade hoje? Aí ele tem coragem de pegar e mostrar o celular pra mim. Mostrou a foto de uma ucraniana no grupo de WhatsApp dele. Ele falou assim: ó, eu mandei lá no grupo, ó, com uma mulher dessa aqui eu punha minha mulher na rua, e até a minha mulher ia querer sair de casa se visse uma mulher linda dessa, porque ela ia me entender. Vá pros quintos dos infernos, gente. A pessoa, olha o que ela está falando. Sabe, é o seu marido, é como se o seu marido falasse assim, que se tivesse uma mulher mais bonita que você ia para a rua tranquilo, que dava para trocar você por uma mais bonita. Ele falou que é católico. Aí eu só disse sim para ele, porque assim, pregação não é só em grupo de oração não. Eu falei para ele assim, ó, a boca fala do que o coração está cheio, meu irmão. Isso aí que você está falando é impureza, não dá para viver isso aí não. Se você morrer nessa vida aí, você vai para o inferno. Aí ele falou assim: não é bem assim não, hein? A palavra de Deus assim, Mateus 5:28, um homem que olha para uma mulher e a cobiça comete adultério no coração. Não é Irineu falando, é a Bíblia, Jesus falando. Só que hoje, quando a gente prega o que Jesus falou, a gente é criminoso. É criminoso, não pode falar mais. Aí eu comecei a falar assim, ó, então você não é católico. Eu dei um catecismo para ele, só para você entender. Eu dei, porque ele ficava me perturbando. Eu debato qualquer coisa, inferno, céu, purgatório. O que a serpente foi falar para Eva foi bem assim. Não é bem assim, irmã. Não é bem assim. Deus falou para você, mas não é bem assim. O demônio constantemente ele quer afastar a gente da vontade de Deus, dizendo que não é bem assim. Aí eu falei assim para ele. Ele falou: não, mas num grupo de amigos é normal esse tipo de conversa. Eu falei assim: se fosse sua filha, dá para brincar com a sua filha desse jeito aí? Não. Se não dá para brincar com a sua filha, não dá para brincar com a filha dos outros. Eu falei: se você pegasse a sua mulher falando isso num grupo de WhatsApp de um homem, porque homem, quando é traído, ele quer matar, você já viu, né? Homem mata, ele é valente, porque ele é homem, porque ninguém pode fazer nada para ele, porque ele é homem. Eu falei assim: se você pegar a sua mulher fazendo isso, você vai achar ruim. Ó, irmão, sinto muito. Quando a gente reza no dia de finados, eu não sei o padre daqui se ele fala, mas normalmente é assim. Lá está dizendo que a gente reza pelos fiéis defuntos. Não é porque qualquer um morreu que a gente está rezando. Pessoa fiel a Deus, porque a fiel a Deus está no purgatório. Eu vou rezar para Deus tirar ela de lá. Você está entendendo? Uai, o cara, claro que a pessoa pode, mas não sabe quem foi fiel, quem não foi às vezes. Aí por isso que a gente reza pelos fiéis. Se o cara morreu, a gente não sabe quem morreu. Se ele foi fiel, é para ele que a gente está rezando. Agora eu não posso ser católico. Olha, só para você entender, por falar a verdade, a pessoa pode parar de me ajudar, mas eu vou fazer o quê? Eu vou perder minha alma por causa de uma ajuda financeira? Trocar Jesus por dinheiro? Quem trocou Jesus por dinheiro chama Judas, né? Não dá. Às vezes o único cristão que alguém vai conhecer é você. Agora, se você for igual a todo mundo que eu falo assim, distante de Deus, por isso que é se humilhar. Eu sei, eu tenho luta, todo mundo tem luta. Não quer dizer, porque eu sei, falei para ele lá, a gente tem luta, tem que ficar desviando meu olhar, tem que saber o que eu assisto, o que eu olho, tem que saber. É vigiar. Ora, só que a gente começa assim, mas é normal. É normal não, irmão, isso é normal no inferno. Para quem é cristão de verdade, católico praticante é aquele que pratica a fé. Eu posso estar dentro da igreja e não ser um católico praticante, sabia disso? Católico pratica, não é aquele que frequenta. Eu uso muito esse termo. Uma menina que vai num centro de prostituição, mas não sai com ninguém e fala que é prostituta, ela não é. Se ela não sai com ninguém, ela só frequenta, ela não é prostituta.
Assassino é aquele que mata, não é aquele que anda com um revólver na cintura. Ah, mas eu sou assassino, mas já matou alguém? Não, então você não é assassino, você está querendo matar, mas você não matou ninguém. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela não vive a fé, não segue os mandamentos, não vive os sacramentos. Como que vai viver? Como que eu sou católico? A gente é católico. Às vezes a pessoa fica brava com um tipo de pregação dessa quando eu vou por aí. Mas vem cá, sabe o que eu fico louco? Eu já fui protestante. A gente gosta de escutar a verdade na igreja protestante, e aí depois quando sai da igreja católica fala assim: ai, agora eu conheci Jesus, porque aqui eles falam a verdade. Uai, não, uai. A igreja católica apostólica romana é a igreja que sustenta a verdade faz 2022 anos. Ela sustenta a verdade. Por isso que ele fala assim, ó: se o meu povo se humilhar, sabe o que é humilhar? Eu reconhecer os meus pecados. Por isso que você faz aquela oração aqui no começo. Sabe por que você faz aquela oração? Porque se eu andei numa vida errada dessa, eu reconheço que eu andei e eu não quero mais andar nela. Como? Uma vida de superstição às vezes. Andar com o terço no pescoço sem rezar é superstição. É superstição. Sabia disso? Porque o que acontece? Só porque eu ando com o terço no pescoço, Deus vai me livrar do mal? Só porque eu ando. Você só mudou, em vez de você andar com um patuá, você está com uma ferradura, você está andando com o terço. Só isso. Se eu não rezar é superstição. Eu posso pendurar um terço lá no meu carro, posso, devo. Mas se eu não só rezar é só uma superstição. Porque o que vai me livrar do mal é a oração, não é só o objeto sacramental. Está entendendo? Existe na igreja uma indulgência que é dada para quem anda com o terço aparente, ou na mão, ou no pescoço, ou pendurado em algum lugar que você anda. Tem indulgência para isso. Mas tem que orar, não adianta você só andar com ele. Está entendendo? Aí você vai na casa de uma pessoa, tem lá. Você foi numa igreja que esse dia nós foi, tinha uma. Você foi na casa de alguém. Tinha lá aquelas espadas de São Jorge que usam na macumba assim, dentro da casa da pessoa. Ô, gente, pode ser que você ache bonito, mas ô planta feia para decorar uma casa, né? Uma pessoa que põe espada de São Jorge, faz aquelas moitas na frente da casa dela de comigo ninguém pode. Oi, irmão. Se a pessoa às vezes ela aprendeu isso, entende? Às vezes ela aprendeu isso porque ela não conhecia a fé. Você conheceu a fé? A partir de hoje corta essas porcarias, joga fora, vaso de pimenta. Um dia eu cheguei na casa de um. Olha, primeira vez que eu cheguei na casa da minha mãe, cheguei lá, tinha um vasinho de pimenta. Não sei se eu contei para vocês. Cheguei lá, um vasinho de pimenta em cima da. Eu não morava, eu já era missionário. Chego na casa da minha mãe, um vaso de pimenta em cima da mesa. Olhei e falei: o que é isso aqui? Seu pai que pôs. Eu já conheço a fera, né? Falei: e a senhora deixou? Porque você sabe para que serve? O vaso de pimenta, eles têm a seguinte crendice nele: quando você coloca o vaso de pimenta na tua casa, todo mal que tiver no ambiente pega nas pimentas e ela seca e morre. Ô irmão, qualquer planta que você colocar que dê fruto dentro da tua casa, um dia o fruto cai, apodrece e seca. Não precisa nem ter capeta na tua casa. Eu peguei o vaso de pimenta e levei embora. Minha mãe, ele vai ficar bravo, manda ele falar comigo. A minha casa, a casa da senhora não é casa de oração, não vai ter vaso de pimenta aqui não. Catei, levei. Pergunta se ele falou comigo. E não comprou, se comprou, escondeu debaixo da cama dele. Aí um dia você chega na casa de católico, às vezes você vê lá: ó irmão, tudo bem se você acha bonito, mas normalmente a pessoa, isso foi feito, pé de pimenta, ele foi feito para amuleto, ele não foi feito para poder dar casa. Pé de pimenta para pôr numa sala, para você pôr numa mesa, ele foi feito amuleto. Então não dá para ter essas coisas na nossa casa, porque se eu digo que eu tenho fé em Jesus, o pé de pimenta não vai resolver meus problemas. Não vai. Uma ferradura não vai resolver meus problemas. Não vai. A gente tem que aprender, ter a fé em Jesus Cristo, nele, nosso Senhor e Salvador. Daí a pessoa às vezes começa a fazer isso. Deixa lá a Bíblia lá em cima da... É bonito deixar no estante, mas às vezes você vai abrir a página lá, está até dura, larga 500 mil anos a Bíblia lá e não lê a Bíblia. Uma vez uma senhora tinha perdido a tesoura dela.
ela precisava dessa tesoura, colocou em oração. Um dia ela foi pegar a Bíblia dela, depois de uns 2 anos ela abriu, a tesoura estava lá dentro. Glória a Deus. Você vê o tanto que ela pegava a Bíblia, né? 2 anos. Oh, irmão, quando a gente lê, é bonito a gente ler Efésios 6, que a palavra de Deus é a espada, mas eu não leio ela, o que adianta? Se eu não ler ela, ela é só uma espada de aparência, mas ela não age. Para a palavra agir na tua vida, você tem que ler ela. Por isso que a igreja tem uma liturgia, todo dia tem uma palavra para você ler. Olha, não falta padre hoje que grava vídeo e fica soltando na internet. Não falta, hein? Não falta padre. Vem Frei Gilson, tem um monte de Frei, Padre Paulo Ricardo. Se você quiser ver todo dia, coloca ali, ó, que você está trabalhando ali, ó, coloca no YouTube ali, põe um padre para você escutar. Você já entra com a espada da palavra na tua alma. Quanto padre que prega. A gente hoje só não tem contato com a palavra de Deus se a gente não quiser. Antigamente você tinha que pegar a Bíblia para ler todo dia. Hoje os padres gravam videozinho e manda. Deus um dia olha para Oséias e fala, ó, se humilhar na minha e procurar a minha face para orar. Sabe o que é procurar? Quando você procura, você busca a presença de Deus. Se você está rezando 4 horas da manhã para o Frei Gilson, glória a Deus, você já está procurando. Se você vê que está procurando, mas fora isso, você está procurando mais a face de Deus aonde? Eu tenho que procurar a face de Deus na oração. Um dia Deus olha para Oséias e fala assim: Oséias, você vai casar com uma prostituta, meu amigo. Aí Oséias falou assim: quê? Vai casar com uma prostituta, porque eu quero que você se sinta como eu me sinto. Aí Oséias casou com uma prostituta. Aí, imagina você casado com um prostituto ou uma prostituta. Olha isso aqui. Todo dia à noite ela sai para prostituir e passa a noite com outros homens. De manhã ela volta para casa, te beija e fala assim: mas eu amo é você, tá? Eu prostituí com todo mundo, andei com fulano, com cicrano, ele beijou eu, tivemos tantas relações sexuais, mas olha amor, eu amo é você. Você quer um relacionamento desse na sua vida? Quer? Fala pra mim se você queria isso. Ninguém quer. Tem hora que a gente faz assim com Deus. Eu só amo a Deus quando eu estou dentro da igreja. Ele falou assim: Oséias, o povo de Deus me trata dessa maneira. Caminha comigo, só vem atrás de mim quando quer dormir. Porque a prostituta só voltava em casa para dormir e comer. E dava um beijinho nele: mas eu amo é você, porque você é aqui amor, que eu tenho a minha casa. É igual a música da Marília Mendonça, né? Lá da Amante Não Tem Lá. Eu amo é você. É aqui que eu tenho a cama quentinha. As camas dos motel que eu ando não é a minha, amor. A que eu gosto de dormir é a daqui. É ruim, não é um negócio desse? Tem hora que Deus se sente assim com a gente. Sabe por quê? Tudo que eu vou fazer, eu nem lembro que Deus existe. Mas na hora que eu quero alguma coisa, eu vou atrás dele porque eu quero alguma coisa. Está entendendo? Eu faço, olha, a gente que é de grupo de oração, tem hora que a gente é muito hipócrita. Desculpa o que eu vou dizer, olha isso aqui. No serviço a gente tem uma falsa humildade, uma falsa... porque a pessoa chega no serviço, ela xinga você, humilha você, põe você para trabalhar no serviço que você não quer. Você ri e fica quieto. Tá bom. Vai trabalhar, continua trabalhando. Tem hora que você nem gosta do chefe, você faz o que você gosta para ver se sobe de cargo. Tem gente que você não gosta lá, mas você tolera por dinheiro. Mas por Jesus não suporta isso aqui dentro da igreja. Não pode falar nada para a pessoa dentro da igreja. Não pode falar isso aqui, ó. Pra gente, não pode falar nada. Se a pessoa falar para você: ó, você está errado, você tem que mudar. No serviço, ou você muda, ou você é mandado embora. Por dinheiro a gente faz. Por dinheiro a gente chega na hora. Por dinheiro a gente faz hora extra, fica mais na empresa. Por dinheiro trabalha de sábado, domingo. Agora, por amor a Jesus, tem hora que a gente não consegue suportar isso aqui, ó. Isso aqui.
Por dinheiro a gente suporta as pessoas mais terríveis, suporta a pessoa humilhando a gente, xingando a gente, por dinheiro, por trabalho, mas por Jesus eu não suporto mais nada. Aí eu parei de ir lá no grupo de oração porque o fulano falou um negocinho para mim. Você serve o fulano ou Jesus Cristo? Jesus! Olha, irmão, faz que eu estou no grupo de oração já até perdi a conta, deve fazer 19 anos. Olha, você falar que foi fácil para mim esses 19 anos, já teve coordenador que falou besteira para mim, já colocou no banco, já perseguiu eu, já falou mal de mim, proibiu de pregar. Eu era ministro de música, tô com saxofone, arrancaram do ministério de música, tudo sem imaginar fizeram comigo. Falar que eu não tinha vontade de subir, eu tinha, mas eu tô lá por causa de Jesus, não é por causa de homem, gente. Se fosse por causa de homem eu podia ir embora, porque o nosso pagamento é no céu. Porque a gente lidar com pessoas a todo momento aqui que estão buscando a Deus, mas estão num processo de conversão. Ninguém é convertido que é totalmente convertido. Você já é o santo, já glória a Deus. Se você for eu estou numa luta terrível. Olha o que ele diz: se procurar a minha face para orar. Eu quero perguntar uma coisa para você, você não precisa me responder não. Quanto tempo por dia você procura a face de Deus para orar? Quanto tempo eu procuro Deus para orar na minha vida? Porque ele diz, a vitória é certa quando eu me humilho, eu reconheço que eu sou um pecador. A vitória é certa quando eu começo a buscar Ele para orar. Porque assim, quando eu sou fraco, que Deus faz forte. Quando eu sou fraco, primeiro eu me humilho. Humilhação, falou, Senhor, eu não sou esse santo que o Senhor pensa. Eu sou linguarudo, fofoqueiro, eu sou terrível, eu emburro, eu sou chato pra caramba. Olha, me ajuda, eu sou orgulhoso, vaidoso. Tem hora que eu não gosto de andar com o tipo de roupa que eu ando. Porque tem hora que essa aqui tá bonitinha, nova. Aí tem hora que eu pareço com um mendigo. Eu não uso cinto, eu amarro minha calça com tira. Tem gente que fala assim, meu pai do céu, parecendo um mendigo. Por quê? Porque eu sou orgulhoso e vaidoso, eu me conheço. Eu fiz uns propósitos da minha vida de quebrar a vaidade da minha vida. Porque o que tirou o demônio do céu foi o orgulho e a vaidade. Eu estou mandando você fazer isso. Você é mais santo que eu, com certeza. Eu sou uma porcaria. Vaidade. Pode ver, às vezes só porque eu estou com uma roupinha melhor, eu acho que eu sou melhor que todo mundo. Olha, eu trabalhava no banco, gente, às vezes o cara não tinha onde cair morto, mas ele chegava com uma roupinha social, uma gravata, o banco parava para atender o rapaz achando que ele tinha dinheiro. Aparência, a gente julga as pessoas muito mais pela aparência do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, constantemente. Olha, o se humilhar para Deus é você reconhecer quem você é e falar, Jesus, olha, eu sou isso aqui, eu não sou nada, eu não sou mesmo. Vem cá, se eu estou vivo aqui, elas sabem, eu passei 20 dias cuspindo sangue. Não sei como foi do Wilson. Eu tive hemorragia pulmonar, meu pulmão chegou a 90% tomado. Oi, irmão. Eu não tinha poder para acrescentar um dia de vida na minha vida. Ninguém tem. Ninguém tem. Sabe o que é mais duro, irmão? A gente tem uma construção que faz 11 anos. Fala, minha casa, minha vida. Um dia eu acabo de construir aquilo lá. É para a igreja, nada é meu. É para construir, para irmão de rua, para essas coisas. Vai lá. Mas se eu morresse no dia 12 de outubro, que foi o dia que eu fiquei pior, o que adiantou? Todo o tempo que eu perdi brigando com os outros para construir. As roupas, tudo que eu tenho dentro do meu guarda-roupa, o que adiantou? Televisão de LCD, 40 polegadas, sei lá, 50 polegadas. Fala para mim, por que adiantou? Não, eu vou levantar daqui porque eu tenho que cuidar das minhas coisas. Não levanta. Não levanta. Eu tenho minha teoria porque que eu estou vivo aqui, mas eu não vou ficar falando ela. Eu sou um milagre de Nossa Senhora, mas não é por causa de mim que eu sou santo, não. É porque eu tenho uma mãe em cima da cama que se eu morrer, coitado, não tem ninguém para cuidar dela. Eu só pedi para Nossa Senhora deixar eu vir para cuidar dela. Só para isso aí. E ela deixou. Que bom para minha mãe. Porque se eu morrer, coitada, está perdido. Olha, você não tem poder sobre a morte. Nós não temos. Não sei se já chegou na beirada da morte. Você não tem força.
o seu pulmão começa a parar, irmão. Você começa a parecer que tem uma pedra dentro de você e não tem o que você fazer. E naquela hora eu só perguntava assim: se eu morrer agora eu vou para onde? Porque nenhum padre queria chegar perto de mim, porque eu peguei aquela variação delta. As meninas pegou, todo mundo que chegou perto de mim pegou, enfermeira, todo mundo que chegou perto de mim pegou, era uma praga. Parecia o Satanás. Pergunto se algum padre queria me dar unção de enfermo. Nenhum. E aí, o que você faz na hora dessa? O que adiantou eu ter um carro na garagem, ter 2 carros? Que adiantou ter 3 faculdades? Sua faculdade não dá um dia mais de vida para você. Não dá, irmão. Não dá nem um dia mais de vida para você. Naquele dia eu podia ter encontrado Deus. Eu estava conformado que eu ia morrer. Eu estava conformado que eu ia morrer. A Val achou, as meninas achou que eu ia morrer. Eu ia morrer, não tinha como, não tinha uma condição. Não tinha. E aí, o que adiantou? Tudo que eu corri atrás e deixei Jesus de lado. Fala para mim. Eu não tenho tempo para rezar porque eu tenho muita coisa para fazer. O dia que você morrer, Deus vai falar assim: agora, filho, e aí? Cadê o celular agora para ficar no WhatsApp? Não vai ter. Tem gente que fica 2, 3 horas, não consegue rezar um texto de 20 minutos, gente. Como que a gente quer o céu? Por isso que fala, eu tenho que procurar Deus para orar. Eu não consigo rezar de noite, acorda meia hora mais cedo e reza. Eu não consigo rezar de manhã que eu caio de sono. Toma 2 xícaras de café, uma caneca de café, toma e reza andando, sei lá. Se dá para você ir por texto, você vai dentro do ônibus da empresa, em vez de você ficar batendo papo, você reza. Você está dirigindo no trânsito, você atravessar a Limeira aqui é 20 minutos, meia hora. Dá para rezar um terço, pega o terço, vai rezando ali. Não dá para pôr terço, põe dezena na mão, reza do jeito que você quiser, mas reza. Se eu não procuro a face de Deus, eu vou dizer uma coisa para você. E aí, a palavra diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Fique imaginando, irmão, eu fico imaginando. Já toquei saxofone, cantei, preguei o Brasil inteiro, já andei para tudo quanto é lado, faço trabalho como morador de rua. Imagine só se eu morrer, chega em Jesus e ele fala assim: não te conheço. Meu irmão do céu. E a palavra diz que isso pode acontecer. Não te conheço, afasta-te de mim. Você não pensa nisso, não? Tinha muito santo na igreja. Se você procurar na história, eles tinham uma caveira em casa, cabeça de uma caveira. Tem um santo, eu não lembro que santo que fala. Eles olhavam para a caveira e falavam assim: um dia você foi eu, e um dia eu serei você. Ele meditava todo dia a morte, porque daí eu penso na minha vida, o que eu andei fazendo ou não. Terceira coisa, se renunciar ao seu mau procedimento. Gente, se eu sou fofoqueiro, se eu sou mentiroso, se eu vivo na fornicação, se eu vivo no adultério, se eu vivo uma sexualidade desregrada, se eu minto, passo os outros para trás, não precisa nem fazer macumba para mim, o demônio já anda comigo. São Felipe Neri diz que uma pessoa que vai para a balada, naquela época dele, tá? Quando ele ia entrar no salão de festa, o anjo da guarda fica para fora, o demônio entra para dentro. Eu fico imaginando nas festas de hoje, quem que vai com o cara? Aí a pessoa fala assim: fizeram macumba para mim. Outro dia ela sabe, ali, pegaram um sapo, colaram a boca dele e jogaram lá na frente de casa, na esquina, fizeram a macumba. Eu fui lá, pegamos o sapo, jogamos a boca aberta, abri a boca do sapo e sortei no nome de Jesus. Se o cara fez a macumba, acabou. Você tem medo com um sapo de boca costurada? Tem medo dessas coisas não, moço? Tem medo de ir pro inferno. A gente tem. O cara fez macumba lá em cima de casa. Não sei se era para mim, para quem que foi. Falaram assim: você não virou o sapo da vez? Não, só abri a boca do bicho, meti água benta nele e soltei ele. Falei, agora eu quero ver. Satanás tem poder contra o cristão. Se você é batizado, se você é uma pessoa que vive na graça de Deus, tem oração, pode fazer a macumba que for, que não pega. Se você conhecer algum macumbeiro, se ele evocar o demônio para uma pessoa que vive a vida reta, foge do pecado, se confessa, vida de oração, se ele evocar o demônio não faz mal para a pessoa, faz para ele.
Pode perguntar para qualquer satanista. Aí a pessoa, ai, que fizeram macumba para mim. Reza que a macumba não pega, moço. Reza. Viva uma vida de oração. Pode fazer a macumba que quiser para você que não pega. Agora, se eu não rezo, se eu só faço vida errada, vai pegar fácil, não precisa nem fazer macumba. O demônio já anda comigo já, uai. Porque eu estou buscando o pecado. Por isso que ele fala, ó, se humilhar, buscar a oração e abandonar a vida errada. Gente, se a gente fazer isso, a gente não precisa ficar buscando por libertação direto, não. É só mudar de vida que a libertação vem. Tá entendendo? Olha, minha família era toda macumbeira, toda. Minha mãe incorporava dentro de casa. O dia que eu conheci Jesus, Deus entrou na minha vida, na dela, acabou. O demônio teve que sair fora lá de casa. Fazia oração de renúncia, rezava o texto, apagava a luz, acendia a luz, batia a porta sozinho, abria a porta sozinho. Demônio, foi embora, não aguenta. Você quer que o demônio vá embora da sua casa? Ele não aguenta uma casa que ora, não aguenta. Se você conseguir rezar em família, então, ô irmão, se você conseguir rezar, você e sua esposa, você, sua esposa, seus filhos, o demônio ele vai ter que ir embora no dia. Não dá nem para ele ficar lá. A família que ora em Deus já alcançou vitória. Um homem que ora, que busca uma vida santa, Deus age na vida dele. Tem hora que não é gostoso escutar isso, não, eu sei. Só que, gente, é Bíblia. Eu não estou falando nada fora do que está na Bíblia. Se você falar que eu estou falando fora, pode mostrar para mim. E fora do catecismo da igreja. É isso. Você quer que Deus liberte a tua vida? Quer que Deus tire todo o mal que está na tua casa? Se tem mal, é claro. Se tem alguém no vício, se tem alguém na droga, se tem alguém numa vida errada, a gente tem que fazer 3 coisas nessa noite. A gente vai fazer aqui. Buscar a face de Deus, a gente já veio, amém? Amém? Ou você veio só dar uma volta porque não tinha o que fazer em casa? Veio buscar a face, não foi? Agora a gente precisa o quê? Reconhecer que a gente é fraco e sem Deus a gente não é nada. A humilhação. E segunda coisa, pedir para Deus ajudar a mudar os meus maus hábitos e a minha vida nas coisas que às vezes eu não consigo mudar. A gente tem uma coisa que a gente nunca pode acostumar, é com o demônio e com o pecado. Nunca. O demônio, ele quer que eu e você ande de qualquer jeito. Por isso que a palavra de Deus diz assim: quente ou frio, morno não dá, vomito. O demônio, ele gosta da gente morno, sabia? Que anda mais ou menos. Eu sou do grupo de oração, mas eu falo mal dos outros, fornico, minto, fico falando besteira, encho a cara de cachaça. Se o demônio não gostasse de cachaça, não tinha o Zé Pilintra. O demônio é para viciar a pessoa na droga e na cachaça. Você quer destruir uma pessoa? Chama o Zé Pilintra, manda atrás dele. Vai lá, evoca a entidade, dá uns maços de cigarro para ele, umas garrafas de cachaça. Vai numa encruzilhada lá, dá uma galinhazinha preta para ele com vinho, banha o negócio lá do vinho lá. Chama os capeta e manda ir atrás dele só para ele começar a beber, para desgraçar a vida dele inteirinha. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, os alcoólatras. Por exemplo, tem gente que não aguenta ficar sem cachaça. Tem que largar a cachaça. Se o Zé Pilintra, a cachaça, a principal oferenda dentro do centro de macumba, se alguém já foi macumbeiro aqui, é cigarro e cachaça. Por que o diabo gosta tanto de cachaça? Por quê? Por quê? Por isso que sua casa não pode ser casa parecendo um alambique e um boteco. Tem que chegar na sua casa e encontrar lá a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando o demônio foi destruir as famílias em Israel, o que fez ele não matar as crianças foi o sinal da cruz com sangue. Se a tua casa tiver cruz lá dentro, quando o demônio passar, né, tem a profecia de Nossa Senhora das noites escuras, das 3 noites escuras, que ela fala que a casa que tiver a cruz e marcada com óleo ungido, o demônio ali não entra. Às vezes lá tem um sininho, tem a rota 200, mas Jesus não tem na porta da tua casa. Se alguém passar na tua casa, sabe que você é cristão, nem o demônio vai saber. E aí? Como que a gente faz? Entendeu? Pode ver o demônio da prostituição, Pombagira, demônio do vício, Zé Pilintra.
E a gente parece que tem hora, não precisa nem do demônio, a gente busca essas coisas sozinho. Fica de pé que a gente vai rezar. É fácil? Não. Por isso que a gente é fraco e precisa de um Deus que é forte. Amém? É fácil? Não. Mas a gente precisa de um Deus que é forte na nossa fraqueza. Por isso eu convido você a fechar seus braços, fechar seus olhos, levantar seus braços e falar para Jesus nessa noite: Senhor, Tu me conheces mais do que ninguém. Diga para Ele: o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou, Senhor. Diga para Ele: o Senhor sabe das minhas misérias, das minhas fraquezas.